Não trabalhamos com aluguel. Foi a primeira coisa que o corretor disse quando viu aquele homem chegar. Chapéu de palha, bota com barro, caminhonete velha na porta. Eliseu nem tinha falado em aluguel. Ficou quieto. Pediu só uma coisa. Me deixa dar uma olhada. Eles riram. E aquele riso sairia caro. A caminhonete parou na beira do asfalto novo, bem na frente da entrada do Reserva Mirante. Uma Saveiro branca, velha, com o para-choque amassado e um adesivo desbotado da cooperativa no vidro traseiro. Tapete vermelho na entrada, 2 seguranças de terno cinza na porta, vagas de estacionamento tomadas por SUVs importados. Eliseu desceu devagar, ajeitou o chapéu de palha e caminhou em direção à entrada com as mãos livres. No banco do passageiro da Saveiro ficou um saco de estopa velho, amarrado na ponta. Ele não ia precisar disso agora. O segurança da esquerda deu um passo à frente antes mesmo de Eliseu chegar à faixa. Boa tarde. O senhor tem convite? Não. Vi o anúncio na estrada. Vim dar uma olhada. O segurança trocou um olhar rápido com o colega. Antes que qualquer coisa fosse dita, a porta de vidro se abriu por dentro e Caio apareceu. Ele era o tipo de homem que enche o espaço antes de falar. Alto, terno risca de giz, cabelo penteado com gel, sorriso treinado. Gerente de vendas do empreendimento, dono de cada centímetro daquele tapete vermelho. Olhou para Eliseu com a expressão de quem já sabe o que vai dizer. Boa tarde. Posso ajudar? Queria dar uma olhada no empreendimento. Vi na placa que é venda de chácaras. Caio olhou para ele de cima a baixo uma vez. Rápido, discreto, do tipo que tenta não parecer o que é. O senhor pode estar no lugar errado. Esse aqui é um lançamento de alto padrão. Lotes a partir de 800 mil. Fez uma pausa calculada. Se o senhor estiver procurando locação rural, nossa equipe de aluguéis atende no escritório central, na avenida principal. Posso anotar o endereço? Silêncio. Eliseu olhou para Caio, depois para a maquete lá dentro, visível pelo vidro. Depois de volta para ele. Eu não estou procurando aluguel. Vim ver se tem algo que eu consiga comprar. Caio abriu a boca, fechou e escolheu as palavras com cuidado. Olha, sem convite e sem cadastro prévio fica difícil. Os nossos clientes estão em reunião. Não quero atrapalhar o ambiente do evento. Eu fico quieto, só olho. Eliseu falou baixo, mas ninguém conseguiu dizer não. Caio respirou fundo, olhou para Eliseu de cima a baixo mais uma vez e disse em voz baixa, como se fosse um favor. Esse evento não é para qualquer um. Depois fez um gesto com a cabeça. Mas pode entrar, fica ali no canto, não atrapalha as apresentações. Dentro, o ar-condicionado era forte e o cheiro era de madeira nova e café especial. Homens de terno, mulheres de blazer, uma maquete enorme no centro do salão, ruas arborizadas, lago artificial, lotes espaçosos demarcados em azul. Eliseu parou perto da parede, pegou um folder da mesa, abriu, passou os olhos pelos números com a naturalidade de quem lê tabela de preços todo dia. Uma das corretoras, Débora, observou tudo de longe. Ela tinha uns 30 e poucos anos, cabelo preso, jaleco azul da empresa. Tinha visto o que aconteceu na porta. Tinha ficado quieta, como sempre ficava quando Caio tomava uma decisão. Ela viu Eliseu virar direto para a página da planta geral. Viu ele parar no lote 1, o maior, o mais caro, o que ficava no ponto mais alto do terreno, com visão para o vale e uma nascente natural que cortava o fundo da propriedade. Viu ele colocar o dedo no mapa e ficar ali, quieto, por quase 1 minuto. Do outro lado do salão, Caio já tinha esquecido que Eliseu existia. Estava de volta ao seu território, rindo com o doutor. Fábio, um médico de 50 e tantos anos que tinha sinalizado interesse em 2 lotes menores. Caio sabia rir na hora certa, elogiar o relógio do cliente, fazer cada homem sentir que estava prestes a tomar a decisão mais inteligente da vida. Débora se aproximou.
Ela tinha olhado para Caio primeiro. Ele estava de costas, ocupado com outro cliente. Respirou fundo e foi. O senhor precisa de alguma informação? Sim, esse lote aqui, o número 1, queria entender melhor a situação da água. Débora abriu o folder e começou a explicar o projeto de infraestrutura hídrica do condomínio. Cisterna coletiva, bombeamento, reservatório central. Eliseu acompanhou em silêncio. Quando ela terminou, ele apontou para o mapa. Essa linha aqui é onde a nascente passa, né? Antes de chegar no reservatório do condomínio. Débora olhou, franziu a testa. Sim, é por aí. Como o senhor sabe? Ele não respondeu. Apenas olhou para o lote 1 mais uma vez. E foi então que Débora sentiu, sem saber explicar, que aquele homem de chapéu de palha não tinha entrado ali para olhar. Tinha entrado para comprar. No fundo do salão, a porta principal se abriu. Um homem de cabelos brancos e postura firme cumprimentou a equipe na entrada. O senhor Cláudio, diretor da imobiliária, tinha chegado ao evento. Ao cruzar o salão com passos largos, seus olhos varreram o ambiente. E pararam. Por apenas um segundo. Pararam em Eliseu. Um olhar que tinha história dentro. Antes que qualquer coisa pudesse acontecer, Caio apareceu ao lado de Cláudio com a mão estendida, puxando-o para as apresentações com aquele sorriso de sempre. Mas Cláudio ainda virou o pescoço uma vez, procurando aquele homem de chapéu no meio do salão elegante. Eliseu estava de costas. Não tinha visto, ou tinha fingido que não viu. A apresentação formal ainda não tinha começado, mas o salão já funcionava como um mercado silencioso. Cada aperto de mão tinha um preço. Cada sorriso era uma negociação. Caio transitava entre os grupos com a desenvoltura de quem conhece cada cliente pelo nome, pelo gosto, pelo tamanho do ego. Eliseu ficou onde estava, perto da parede, folder na mão, observando. Não demorou para que o Dr. Fábio o notasse. O médico tinha um jeito expansivo de ocupar o ambiente. Voz alta, risada fácil, o tipo que precisa que todos saibam que ele está bem. Ele olhou para Eliseu uma vez, depois outra, e então se inclinou levemente para o homem ao lado e disse algo em voz baixa. Os dois riram. Não era uma risada discreta. Eliseu não reagiu. Continuou com os olhos no folder. Débora viu tudo. Ficou com o queixo firme e foi buscar água numa das mesas de apoio, só para ter algo para fazer com as mãos. Foi nesse momento que Caio voltou a prestar atenção em Eliseu. Não por gentileza, mas porque percebeu que Débora tinha ficado perto demais dele por tempo demais. Ele atravessou o salão com passos rápidos e chegou ao lado dela com um sorriso que só ela sabia que não era sorriso. Débora, o Dr. Fábio está esperando o comparativo dos lotes 3 e 5. Você pode atender? Não era uma pergunta. Ela assentiu, pediu licença para Eliseu com os olhos e foi embora. Caio ficou. Olhou para Eliseu de cima a baixo, como quem confere se um problema foi resolvido ou se ainda vai dar trabalho. Tudo bem por aqui? Tudo bem, disse Eliseu. Se tiver alguma dúvida, pode chamar qualquer um da equipe. Uma pausa. Mas em breve a gente começa a apresentação oficial e aí o espaço fica mais movimentado. Só para avisar. Era um recado. Educado, mas era um recado. Eliseu olhou para ele com calma. Obrigado pelo aviso. Caio assentiu e foi embora. Eliseu dobrou o folder, enfiou no bolso da calça e caminhou até a maquete no centro do salão. Um dos outros corretores, rapaz novo de nome Tiago, se aproximou com o sorriso de quem foi treinado para isso. Posso explicar o empreendimento para o senhor? Pode. Tiago começou o discurso de sempre. Área total, infraestrutura, segurança 24 horas, clube com piscina, quadra, espaço gourmet. Eliseu ouviu sem interromper. Quando Tiago terminou, ele apontou para o lote 1 na maquete. Esse aqui tem quantos metros de frente para a via principal?
Tiago hesitou. Abriu o tablet, procurou. 82 metros. E a nascente dentro do lote, ela é perene ou só na época de chuva? Tiago olhou para o tablet, olhou para a maquete, olhou para Eliseu. Eu vou confirmar essa informação com a equipe técnica e já te retorno, tá? Tá bom. Tiago foi embora mais rápido do que chegou. Eliseu ficou sozinho na frente da maquete. Do outro lado do salão, o senhor. Cláudio conversava com 2 investidores, mas de vez em quando tirava os olhos da conversa e deixava o olhar pousar por 1 segundo naquele homem de chapéu de palha parado na frente da maquete. Havia algo naquela cena que não saía da cabeça dele. Uma familiaridade que ele não conseguia encaixar direito. Caio, que não perdia nada do que acontecia no salão, percebeu a distração de Cláudio. Seguiu o olhar do diretor até Eliseu. Depois, voltou para Cláudio com uma expressão neutra. O senhor conhece aquele homem? Cláudio demorou 1 segundo para responder. Não tenho certeza. Outro segundo. Por que ele está aqui? Chegou sem convite. Disse que queria comprar. Deixei entrar para não criar situação na porta. Cláudio não respondeu. Ficou olhando para Eliseu mais alguns instantes, como quem tenta puxar uma memória que escorrega. Então, um dos investidores retomou a conversa e ele voltou a atenção para a mesa, mas não virou de costas para o salão. Quando a equipe começou a organizar as cadeiras para a apresentação oficial, Débora voltou a circular pelo espaço. Ela passou perto de Eliseu e parou, quase sem querer. O senhor vai ficar para a apresentação? Vou. Ela assentiu. Ia embora quando ele falou de novo com a voz baixa. Aquele lote número 1, ele ainda está disponível? Débora abriu o sistema no tablet. Olhou a tela. Virou para ele. Tá. É o único que ainda não tem proposta. Eliseu assentiu devagar, como se confirmasse algo que já sabia. Então tá bom. Débora ficou parada por um momento, com o tablet na mão, tentando entender o que tinha acabado de acontecer naquela conversa. Mas as luzes do salão foram diminuindo. O telão acendeu e Caio tomou o microfone com o sorriso de quem estava no elemento. A apresentação ia começar. E Eliseu, quieto numa cadeira do lado de fora da fileira principal, cruzou os braços e esperou. Caio era bom na frente de uma plateia. Sabia onde colocar a pausa, onde forçar o entusiasmo, onde deixar o silêncio trabalhar por ele. A apresentação começou com números, valorização da região, crescimento do setor, projeções para os próximos 5 anos, slides limpos, fonte grande, gráficos em azul e dourado. A plateia ouvia com atenção, alguns anotavam. O Dr. Fábio balançava a cabeça como se confirmasse algo que já sabia. Eliseu ouvia sem anotar nada. Quando Caio passou para a parte dos lotes, área, localização, diferenciais de cada um, ele começou pelo lote 1. Era o carro-chefe, o mais caro, e ele sabia que apresentar o maior preço logo no início criava um efeito de comparação favorável para os demais. Técnica antiga. Funcionava. O lote 1 é o nosso destaque absoluto. 1.200 metros quadrados, posição privilegiada no ponto mais alto do empreendimento, vista para o vale e acesso à nascente natural que abastece o reservatório central do condomínio. Ele clicou para o próximo slide. Foto aérea do terreno, tirada por drone, com o sol da tarde batendo no ponto exato para valorizar o relevo. Foi quando Eliseu levantou a mão. Caio viu. Piscou uma vez. Manteve o sorriso. Pode falar. Essa nascente que o senhor mencionou, disse Eliseu, com a voz calma de sempre. Ela está dentro dos limites do lote 1 ou na área comum do condomínio? Caio abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Ela integra o sistema hídrico do empreendimento como um todo. Mas a olho d'água em si, onde ela nasce, é dentro do lote ou fora. O silêncio durou 2 segundos,
que pareceram 20. Caio virou para Débora, que estava de pé na lateral do salão. Ela respondeu antes que ele precisasse pedir. A nascente nasce dentro dos limites do lote 1. O contrato prevê servidão de passagem para o sistema de abastecimento do condomínio, mas a área da nascente pertence ao proprietário do lote. Caio assentiu rápido demais. Exatamente isso. Mas todo mundo no salão tinha visto a hesitação. O Dr. Fábio olhou para Eliseu com uma expressão diferente da de antes. Não era mais deboche. Era outra coisa. Curiosidade, talvez. Ou o começo do desconforto de quem percebe que subestimou alguém. Caio retomou a apresentação com mais velocidade, como se quisesse deixar aquele momento para trás. Passou pelos outros lotes, falou de prazo de entrega, de personalização da construção, das opções de financiamento. A plateia voltou a se acomodar. Eliseu ficou quieto até o final. Quando Caio encerrou com um sorriso e "estamos à disposição para tirar todas as dúvidas", o salão se abriu em conversas paralelas. Corretores se espalharam entre os clientes. Tablets foram abertos. Propostas começaram a ser esboçadas. Ninguém foi até Eliseu. Ele levantou, caminhou até a maquete outra vez e ficou ali parado por alguns minutos. Débora se aproximou. Desta vez, foi ela quem tomou a iniciativa. O senhor fez uma boa pergunta lá. Era uma informação importante. Era. A maioria das pessoas não teria percebido. Eliseu não respondeu imediatamente. Passou os olhos pela maquete, pelo lote 1, pela linha fina que representava o curso da nascente. Já trabalhei com terra a vida inteira, disse ele por fim. Água não é detalhe, água é destino. Débora ficou olhando para ele. Havia algo naquele homem que ela não conseguia classificar. Não era arrogância, não era ingenuidade. Era uma segurança quieta, sólida, do tipo que não precisa de plateia. O senhor é de onde? Mato Grosso. Tem propriedade lá? Ele olhou para ela com um leve sorriso no canto da boca. Não respondeu. E esse não responder disse mais do que qualquer frase poderia dizer. Débora ia fazer outra pergunta quando Caio apareceu entre eles, como se tivesse saído do nada. Débora. A voz era baixa, mas firme. O casal da mesa 3 precisa de atenção. Eles estão considerando os lotes 6 e 7 e têm dúvidas sobre o cronograma. Ela reconheceu o tom. Era o mesmo de antes. Não era um pedido. Já vou, disse ela. Virou para Eliseu com uma expressão que pedia desculpas sem usar palavras. Com licença. Caio ficou. Olhou para Eliseu por um momento, depois para a maquete, depois de volta para Eliseu. O senhor gostou da apresentação? Gostei. Alguma dúvida que eu possa esclarecer? Não. Tô bem informado. Caio assentiu. Havia algo naquela resposta que ele não sabia interpretar. Um homem que diz que está bem informado, mas que não tem corretor ao lado, não está anotando nada, não perguntou sobre financiamento. Esse homem ou não vai comprar nada ou já tomou uma decisão que você ainda não sabe. Caio preferiu acreditar na primeira opção. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar, disse ele, e foi embora em direção ao Dr. Fábio, que acenou do outro lado do salão. Eliseu ficou sozinho na frente da maquete por mais alguns instantes. Então tirou do bolso uma folha dobrada, uma planta antiga, impressa em papel amarelado, e comparou com o que via na maquete. Ficou assim por quase um minuto, em silêncio, com o dedo percorrendo linhas que só faziam sentido para ele. Dobrou a folha de volta com cuidado. Guardou no bolso. Do outro lado do salão, o Sr. Cláudio tinha acabado de se despedir dos investidores. Ficou de pé, sozinho por um momento, com a taça na mão. Deixou o olhar vagar pelo ambiente e encontrou Eliseu. Dessa vez não desviou. Ficou olhando por mais tempo. A memória que não encaixava antes começava a ganhar contorno. Um nome, uma conversa, uma negociação antiga, anos atrás, numa sala muito diferente daquela. Ele deu um passo em direção a Eliseu.
E foi então que o assessor de Caio chegou ao lado de Cláudio com uma prancheta e um problema urgente para resolver antes do encerramento do evento. Cláudio fechou os olhos por meio segundo, respondeu ao assessor e quando levantou a cabeça de novo, Eliseu tinha saído do lugar. Estava agora sentado no fundo, chapéu inclinado, braços cruzados. Ele esperava como quem já decidiu. A rodada de negociações começou sem aviso formal. Foi uma transição natural. O salão foi se reorganizando sozinho, grupos se formando em torno das mesas, tablets abertos, vozes baixando de tom. O clima mudou. Não era mais apresentação, era dinheiro se movendo. Caio coordenava tudo com um olho na equipe e outro nos clientes prioritários. O Dr. Fábio tinha pedido para sentar e conversar com calma sobre os lotes 3 e 5. Era o negócio mais próximo do fechamento e Caio sabia disso. Ele puxou uma cadeira, abriu o notebook e começou a construir a proposta com a paciência de quem sabe que está perto do sim. Eliseu continuou sentado no fundo. Tiago, o corretor mais novo da equipe, passou perto dele 2 vezes sem parar. Na terceira, Eliseu chamou. Osso, Tiago virou. Aquela informação que eu pedi sobre a nascente. Conseguiu confirmar? Tiago abriu o tablet com uma pressa que tentava esconder o constrangimento. Confirmei sim. A nascente é perene. Não seca em época de estiagem porque ela é alimentada por um lençol freático profundo. Está no laudo técnico do empreendimento. Tem o laudo aqui? Tiago piscou. Eu posso solicitar uma cópia para o senhor por e-mail. Prefiro ver agora, se tiver. Uma pausa. Vou verificar com o pessoal do administrativo. Tiago foi embora numa caminhada que tentava parecer tranquila. Eliseu ficou quieto, com as mãos sobre os joelhos, esperando. Do outro lado do salão, Caio estava no melhor momento da conversa com o Dr. Fábio quando percebeu Tiago saindo em direção à mesa administrativa com uma expressão de quem não sabe o que está fazendo. Ele acompanhou com o olhar. Viu Tiago conversar com a moça do administrativo. Viu ela procurar algo no computador. Viu Tiago olhar para trás na direção de Eliseu. Caio voltou para o Dr. Fábio com o sorriso intacto, mas uma parte da cabeça tinha ficado no outro lado do salão. Débora, que organizava papéis numa das mesas laterais, também acompanhou a cena. Viu Tiago voltar para Eliseu com uma prancheta. Viu os dois conversarem por alguns minutos. Viu Eliseu pegar o documento, abrir, percorrer as páginas com aquele jeito dele. Devagar, preciso, sem perder nada. Ela foi chegando perto, quase sem perceber. Ele trouxe o laudo? Perguntou baixinho, chegando ao lado de Tiago. Trouxe, disse Tiago, também baixinho, com uma expressão entre o orgulho e a confusão. Ele leu a parte técnica mais rápido do que eu li a primeira vez. Eliseu dobrou o laudo, devolveu para Tiago. Obrigado. Alguma dúvida? Perguntou Tiago. Nenhuma. Débora ficou olhando para Eliseu. O senhor entende de laudos técnicos de terra? Entendo um pouco. Onde o senhor aprendeu? Ele olhou para ela com aquele meio sorriso que aparecia às vezes. Errando, disse ele. A melhor escola que existe. Débora ia responder quando a voz de Caio cortou o ambiente. Débora, não era raiva, era pior. Era aquele controle calculado de quem usa o nome de alguém como se fosse uma coleira. Ela fechou os olhos por meio segundo, abriu e foi em direção ao chefe. Caio esperou ela chegar perto antes de falar, em voz baixa. Você já é a 3ª vez que fica parada perto daquele homem. Temos clientes reais para atender. Foco. Clientes reais. Ela engoliu a frase. Assentiu. Desculpa. Voltou para a mesa lateral e ficou de costas para Eliseu, organizando papéis que já estavam organizados. Do outro lado do salão, o Sr. Cláudio tinha terminado de resolver o problema com o assessor e agora estava livre. Ele olhou para o ambiente, localizou Eliseu no fundo e, desta vez, caminhou sem ser interceptado.
Passou pelo grupo do Dr. Fábio, desviou de uma mesa de café e chegou perto o suficiente para ter certeza. Parou a 2 metros de Eliseu. O fazendeiro levantou os olhos. Os dois se olharam por um segundo e Cláudio falou primeiro. Com licença, o senhor é de Rondonópolis? Eliseu inclinou levemente a cabeça. Sou. Eliseu Barbosa? Uma pausa curta. Isso. Cláudio abriu um sorriso genuíno, diferente de tudo que tinha aparecido naquele salão até então. Estendeu a mão. Cláudio Mendes. A gente se encontrou numa feira agropecuária em Cuiabá, uns 8 anos atrás. O senhor tinha acabado de comprar a 2ª fazenda. Eliseu apertou a mão com firmeza. Lembro sim. O senhor tinha um estande de crédito rural. Isso mesmo. Cláudio sacudiu a cabeça, como quem não acredita na coincidência. Não reconheci de cara por causa do contexto. O que o senhor está fazendo aqui? Vim comprar um lote. Cláudio olhou para ele com uma expressão que misturava respeito e algo próximo do espanto. O senhor foi até o evento sozinho, sem avisar ninguém? Sempre fui assim. Cláudio soltou uma risada baixa e real. Então o olhar dele varreu o salão. Passou por Caio, que agora os observava de longe, com uma expressão que não conseguia mais esconder o desconforto, passou por Tiago, parou em Débora e voltou para Eliseu. Como foi o atendimento? A pergunta era direta, e Cláudio fez questão de manter o olho no olho quando perguntou. Eliseu não respondeu imediatamente. Olhou para o chão por um momento, depois para Cláudio. Deixa pra lá, disse ele, com uma calma que pesava mais do que qualquer reclamação. Cláudio ficou quieto, mas o queixo endureceu. Do outro lado do salão, Caio observava a cena sem conseguir ouvir o que era dito. Via Cláudio sorrindo para aquele homem de chapéu de palha. Via os dois conversando com a familiaridade de velhos conhecidos. A conta que ele tinha feito desde o começo, homem simples, sem dinheiro, sem lugar naquele evento, estava desmoronando em silêncio, peça por peça. Ele continuou sorrindo para o Dr. Fábio, mas os olhos não saíam daqueles dois. Cláudio pousou a mão no ombro de Eliseu por um segundo. Me dá um minuto, preciso resolver uma coisa. Virou e caminhou em direção a Caio com passos firmes e expressão fechada. E Eliseu, pela primeira vez desde que entrou naquele salão, ficou completamente sozinho, sem ser ignorado, sem ser vigiado, sem ser avaliado. Lá fora, pelo vidro, o sol estava descendo atrás do vale. A luz dourada batia exatamente no ponto mais alto do terreno, no ponto onde ficava o lote 1. Caio viu Cláudio vindo na sua direção e ajustou a postura antes mesmo de o diretor chegar. Era um reflexo treinado. Ombros para trás, sorriso pronto, a posição de quem está no controle. Mas havia algo no passo de Cláudio que não combinava com conversa de rotina. O diretor parou a 1 metro dele. Não se sentou, não sorriu. Quem é o responsável pelo atendimento do senhor Eliseu hoje? A pergunta era simples. O tom não era. Caio manteve a expressão. Eu gerenciei a entrada dele pessoalmente. Chegou sem convite, sem cadastro. Achei melhor acompanhar de perto para não criar nenhuma situação. Criar situação, repetiu Cláudio, devagar. É um evento fechado. Temos um perfil de cliente aqui e... O perfil de cliente, Cláudio falou baixo, mas cada palavra estava recortada. É definido por quem tem dinheiro para comprar, não por como a pessoa chegou. Caio abriu a boca, fechou. Cláudio, eu não sabia quem ele era. E se não soubesse nunca, o diretor fez uma pausa curta. O atendimento seria o mesmo? Silêncio. Caio não tinha resposta para isso. E os dois sabiam disso. Cláudio não levantou a voz. Não fez cena. Mas quando virou as costas para Caio e caminhou de volta em direção a Eliseu, todo mundo que estava perto da conversa, e alguns estavam, entendeu que alguma coisa tinha mudado no salão. O Dr. Fábio
observou a cena com o copo na mão. Olhou para Eliseu no fundo do salão, olhou para Caio, que tinha ficado parado no lugar, com um sorriso pela metade. E pela primeira vez naquela tarde, o médico ficou quieto. Débora, que tinha fingido organizar papéis durante toda aquela conversa, esperou Cláudio se afastar e então olhou para Caio. Ele não olhou para ela. Ficou de frente para o salão, recompondo a expressão peça por peça, como quem recoloca uma máscara que caiu. Continua o atendimento, disse ele para ninguém em especial, e a equipe obedeceu, porque era o que sempre faziam. Do outro lado do salão, Cláudio voltou até Eliseu e sentou na cadeira ao lado. Os dois conversaram por alguns minutos em voz baixa. Ninguém ouvia o que era dito, mas dava para ver que era uma conversa de iguais, sem cerimônia, sem formalidade, do tipo que acontece entre pessoas que já construíram confiança antes mesmo de se reencontrar. Em algum momento, Cláudio apontou para a maquete. Eliseu assentiu. Então Cláudio se levantou, foi até a mesa de contratos e chamou a coordenadora administrativa com um aceno discreto. Cochichou algo para ela. Ela abriu o sistema, verificou uma informação e assentiu. Caio viu tudo isso do outro lado do salão. Não sabia o que estava sendo tratado, mas o estômago apertou. Foi quando Débora se aproximou dele pela primeira vez por vontade própria naquela tarde. Caio. A voz dela era baixa, quase gentil. Eu acho que você deveria ir até lá. Eu gerencio minha equipe, Débora. Não é sobre a equipe. Ela olhou para Cláudio e Eliseu. É sobre o lote 1. Ele virou para ela. E que tem o lote 1? Acho que ele vai comprar. Caio olhou para Eliseu, o homem de chapéu de palha, a caminhonete velha lá fora, e sentiu aquela certeza antiga, construída em anos de trabalho, que dizia que ele sabia avaliar um cliente. Que dizia que um homem assim não fecha negócio nenhum naquele salão. Esse homem não vai comprar nada hoje, disse ele, baixinho, só para Débora ouvir. Ela olhou para ele por um segundo. Não discutiu. Voltou para a mesa dela. Nos minutos seguintes, o salão voltou ao ritmo de antes. Foi quando Caio viu Eliseu se levantar da cadeira. Caminhou em direção à saída. O mesmo passo de sempre. Caio sentiu um alívio que tentou não mostrar. Foi embora. A situação tinha se resolvido sozinha, sem cena, sem constrangimento maior. Ele respirou fundo e voltou a atenção para o Dr. Fábio. 2 minutos depois, a porta de vidro abriu de novo. Eliseu voltou, chapéu de palha, camisa xadrez e debaixo do braço um saco de estopa, bege, velho, amarrado na ponta com um cordão simples, do tipo que qualquer fazendeiro usa para carregar documento, nota fiscal, recibo de compra. Caminhou direto para a mesa de contratos sem olhar para ninguém. Caio viu. Parou no meio da frase que dizia para o Dr. Fábio. Ficou olhando. O fazendeiro colocou o saco em cima da mesa de contratos, puxou o cordão, abriu e começou a tirar documentos dobrados com a calma de quem fez isso a vida inteira. A coordenadora administrativa olhou para o papel, depois para Eliseu, depois para o papel de novo. O senhor quer formalizar uma proposta para o lote 1? Não, disse Eliseu. Quero comprar. À vista. A coordenadora ficou imóvel por um segundo. Então abriu o sistema com mãos que tentavam parecer calmas. Eu preciso verificar a disponibilidade e chamar o responsável pelo fechamento. Pode chamar. Ela se levantou e foi em direção a Caio. O gerente de vendas ouviu a frase da coordenadora e sentiu o chão fazer uma coisa estranha sob os pés. Não era possível. Ele olhou para Eliseu, de pé na mesa de contratos, com o saco de estopa aberto e a postura de quem não tem nenhuma dúvida sobre o que está fazendo. Caminhou até lá com passos medidos, chegou do outro lado da mesa, olhou para os documentos que Eliseu tinha tirado do saco, comprovante de patrimônio, declaração bancária, documentos da propriedade rural.
Tudo em ordem. Tudo dobrado com cuidado, do jeito antigo, como se Eliseu tivesse saído de casa, já sabendo que ia precisar daquilo. O Senhor veio preparado, disse Caio. Não era elogio, era a constatação atordoada de quem entendeu tarde demais. Sempre venho preparado, disse Eliseu, sem ironia, sem triunfo na voz, apenas a verdade. Caio olhou para os números no comprovante bancário. Olhou para o lote 1 na planta aberta sobre a mesa. Olhou para Eliseu. Posso oferecer condições especiais de pagamento, se o senhor preferir. Parcelamento facilitado, taxa. Não precisa, disse Eliseu. À vista é mais simples para todo mundo. O salão inteiro não estava ouvindo, mas Débora estava. E o Sr. Cláudio, que tinha voltado a circular pelo ambiente, parou a poucos metros da mesa quando ouviu a palavra à vista e deixou um sorriso pequeno e discreto aparecer no rosto. Caio ficou de pé na frente de Eliseu. Com todos os seus anos de experiência em vendas, todos os seus clientes de terno, todos os seus sorrisos calculados. E não tinha absolutamente nada para dizer. A coordenadora administrativa abriu a ficha do lote 1 no sistema e começou a preencher os dados de Eliseu. Nome completo, CPF, endereço. Cada campo preenchido era um passo que não tinha mais volta. E Caio ficou parado do outro lado da mesa, observando aquilo como quem assiste algo acontecer em câmera lenta, sem conseguir intervir. O salão continuava funcionando ao redor. Outros corretores atendendo outros clientes, conversas paralelas, o barulho de fundo de um evento que ainda não tinha percebido o que estava acontecendo naquela mesa. Mas alguns tinham percebido. O doutor Fábio, que tinha acabado de assinar a própria proposta, estava de pé com o copo na mão quando seus olhos pousaram em Eliseu na mesa de contratos. Viu o saco de estopa aberto, viu os documentos, viu a expressão paralisada de Caio. Fez a soma. Ele colocou o copo na mesa com cuidado e ficou quieto. Cláudio se aproximou da mesa de contratos com as mãos cruzadas nas costas. Não interferiu. Apenas chegou perto o suficiente para acompanhar. Caio percebeu a presença do diretor ao seu lado e sentiu o peso daquilo de um jeito físico, concreto. Precisa de alguma coisa, Cláudio? Perguntou, tentando manter o tom profissional. Não, disse o diretor. Só quero ver o fechamento. Uma frase simples, que não era simples. A coordenadora virou o monitor para Eliseu e apontou os campos principais: valor total, forma de pagamento, prazo para assinatura do contrato definitivo. Eliseu leu com calma, sem se apressar, como quem já leu muita coisa parecida antes. Tem alguma taxa de corretagem embutida no valor? Perguntou ele. Tem, sim. 3% sobre o valor do lote, padrão de mercado. Eliseu assentiu. Sem negociar, sem questionar, era o preço justo e ele sabia disso. Tá bom? Como eu faço a transferência? A coordenadora forneceu os dados bancários. Eliseu tirou o celular do bolso. Um aparelho simples, sem capa, com a tela levemente riscada, e abriu o aplicativo do banco com a naturalidade de quem faz isso toda semana. Digitou os dados. Conferiu 2 vezes. Confirmou. Virou o celular para a coordenadora. Pode confirmar o recebimento quando quiser. Ela pegou o celular, olhou a tela e os olhos dela ficaram parados por um segundo. Então ela virou para o monitor, acessou o sistema financeiro da empresa. Digitou. Esperou. A tela piscou uma vez. Ela parou. Olhou para Eliseu, olhou para o monitor de novo. Confirmado, disse ela com uma voz que saiu menor do que ela pretendia. O ar-condicionado virou o som do silêncio. O valor do lote 1 tinha entrado na conta da imobiliária. À vista, em 30 segundos. Caio olhou para a tela, olhou para Eliseu, olhou para Cláudio. Cláudio não olhou para ele. Débora, que tinha se aproximado em silêncio durante o processo, ficou parada a 2 metros da mesa, com o tablet apertado contra o peito. Ela tinha acompanhado tudo, cada segundo.
Sentia um nó na garganta que não conseguia engolir. Foi Caio quem quebrou o silêncio, e foi exatamente o tipo de coisa que não deveria ter dito. Parabéns, senhor Eliseu. A voz saiu controlada, profissional, mas havia nela um verniz fino que qualquer pessoa atenta conseguia enxergar por baixo. Se eu tivesse sabido desde o início quem o senhor era, o atendimento teria sido outro, pode ter certeza disso. O salão não parou, mas as pessoas mais próximas pararam. Eliseu ficou olhando para Caio por alguns segundos. Não havia raiva no rosto dele, não havia triunfo. Havia apenas aquela calma que tinha estado lá o tempo inteiro, desde a porta, desde o tapete vermelho, desde o primeiro sorriso que não chegou aos olhos. Eu sei, disse Eliseu. Esse é exatamente o problema. Caio abriu a boca, fechou. O Dr. Fábio, que estava a poucos metros e tinha ouvido cada palavra, desviou o olhar para o chão. Cláudio pousou a mão brevemente no ombro de Eliseu. Um gesto pequeno, mas que todo mundo viu. Vou pedir para a equipe preparar toda a documentação com prioridade, disse o diretor. E peço desculpas por qualquer inconveniente que o senhor tenha tido hoje. Eliseu olhou para Cláudio. Não precisa pedir desculpa pelo que não foi o senhor que fez. Cláudio assentiu. Havia respeito genuíno naquele aceno. Foi então que Eliseu virou para Débora. Ela deu um passo involuntário para trás, como se não esperasse ser olhada. Tinha passado a tarde inteira sendo mandada embora, chamada de volta, usada como recado. Tinha ficado quieta quando não devia ter ficado. Sabia disso. Foi você que me atendeu direito aqui dentro, disse Eliseu. Então quero que o fechamento do contrato seja feito com você. Débora ficou imóvel por um segundo. A voz falhou. Ela respirou. Claro, com prazer. Caio estava de pé a menos de 2 metros. Ouviu tudo. Viu a comissão da maior venda do evento sendo direcionada para a corretora que ele tinha chamado de volta 3 vezes naquela tarde, como se ela fosse um cachorro obediente. Ele não disse nada. Não havia nada para dizer. Débora abriu o tablet com mãos que tremiam levemente. Começou a preencher os dados para o contrato com Eliseu. E pela primeira vez naquela tarde, alguém da equipe estava de frente para ele. Não para gerenciá-lo, não para vigiá-lo, não para mantê-lo no canto, apenas para fazer o trabalho direito. Enquanto eles conversavam, o Dr. Fábio se aproximou de Caio com o copo vazio na mão e a voz baixa. Quem é ele? Produtor rural. Mato Grosso. O médico ficou quieto por um momento. Eu fiz uma gracinha lá no começo, disse ele, mais para si mesmo do que para Caio. Caio não respondeu. O Dr. Fábio colocou o copo numa mesa próxima e foi buscar o casaco. Não disse mais nada para ninguém. Saiu mais cedo do que tinha planejado. Caio ficou no meio do salão, rodeado de corretores que fingiam não ter visto nada, de clientes que fingiam estar ocupados com outras coisas, e de uma venda fechada que era a maior do dia, e que não tinha passado pelas suas mãos. Lá na mesa de contratos, Débora e Eliseu conversavam em voz baixa. Ela mostrava algo no tablet. Ele confirmava com aquele aceno lento de sempre. E havia entre os dois uma tranquilidade que parecia estranha naquele ambiente. Como se aquela mesa, naquele momento, fosse o único lugar do salão onde nada estava sendo encenado. O contrato demorou 40 minutos para ficar pronto. 40 minutos em que o salão foi esvaziando devagar, clientes se despedindo, corretores recolhendo material, a equipe de apoio começando a dobrar as toalhas das mesas e recolher os copos. O evento estava acabando. A maioria das pessoas já tinha ido embora sem saber direito o que tinha acontecido naquela tarde. Só quem estava perto da mesa de contratos sabia. Débora preencheu cada campo com atenção, conferiu cada cláusula em voz alta para Eliseu, esperou ele confirmar antes de avançar.
Ela fazia aquilo como se fosse o contrato mais importante que já tinha passado pelas suas mãos. E talvez fosse, não pelo valor, mas pelo que representava. Eliseu ouvia, confirmava, assinava onde indicado, sem pressa, sem cerimônia. Quando chegou na última página, Débora virou o tablet para ele. Essa é a assinatura final. Depois disso, o lote 1 é do Senhor. Eliseu pegou a caneta que ela ofereceu. Uma caneta comum, de plástico azul, do tipo que tem em qualquer papelaria. E assinou com a mesma firmeza com que fazia tudo. Uma assinatura simples, sem floreios. Débora salvou o documento. Respirou fundo. Parabéns, senhor Eliseu. O lote é seu. Ele assentiu. Devolveu a caneta. Obrigado pelo seu trabalho. Ela quis dizer alguma coisa. Quis dizer que era ela quem tinha que agradecer, que aquela tarde tinha sido uma das mais difíceis e ao mesmo tempo mais importantes da sua carreira, que ela não ia esquecer o que tinha visto. Mas as palavras não saíram. Ficou só o olhar, e às vezes o olhar diz mais do que qualquer frase bem construída. Cláudio chegou até a mesa para cumprimentar Eliseu mais uma vez. Os dois ficaram conversando por alguns minutos sobre a região, sobre o empreendimento, sobre os planos que Eliseu tinha para o lote. Ele falou em construir algo simples, uma casa de madeira, um galpão pequeno, um lugar para ficar perto da filha que morava na cidade. Nada grandioso, nunca tinha sido sobre grandiosidade. Caio estava do outro lado do salão, ajudando a equipe a guardar o material. Ele fazia aquilo em silêncio, com movimentos precisos e automáticos, como quem precisa ter alguma coisa para fazer com as mãos. De vez em quando, o olhar ia até Eliseu e Cláudio. Ia e voltava rápido. Quando Cláudio se afastou para atender um telefonema, Caio ficou parado por um momento. Olhou para Eliseu, que estava de pé perto da mesa, amarrando o saco de estopa de volta. Tomou uma decisão e caminhou até ele. Senhor Eliseu, o fazendeiro levantou os olhos. Caio não tinha o sorriso. Pela primeira vez naquela tarde, o rosto dele estava sem a camada de verniz profissional. O que havia embaixo era um homem desconfortável, que sabia que errou e que estava tentando fazer alguma coisa com isso, sem saber bem o quê. Eu quero pedir desculpa pelo modo como conduzi o seu atendimento hoje. Fui precipitado no julgamento e isso não deveria ter acontecido. Eliseu ficou olhando para ele por alguns segundos. Não havia raiva. Já não havia mais nada parecido com raiva desde a primeira hora. Havia apenas aquela presença quieta, densa, de quem passou a vida inteira sendo subestimado. E aprendeu que a melhor resposta para isso é continuar sendo exatamente quem é. Tá desculpado, disse Eliseu. Mas não foi a mim que o senhor prejudicou hoje. Caio franziu levemente a testa. Eliseu fez um gesto discreto com a cabeça em direção a Débora, que organizava os documentos na mesa. Ela trabalhou direito o dia inteiro, e o senhor passou o dia inteiro tirando ela do lugar onde ela devia estar. Isso custou caro para ela e não custou nada para o senhor. Pausa. É nisso que vale a pena pensar. Caio ficou parado. Não respondeu. Não havia resposta. Eliseu pegou o saco de estopa, ajeitou o chapéu de palha e caminhou em direção à saída com o mesmo passo tranquilo com que tinha entrado horas antes. Passou pelo tapete vermelho. Passou pelos seguranças, que agora ficaram imóveis, sem dar um passo à frente. Empurrou a porta de vidro e saiu. Do lado de fora, o ar estava mais fresco. O sol tinha descido atrás do vale, e o céu estava naquela cor entre o laranja e o roxo, que só aparece por uns 15 minutos antes de escurecer de vez. A Saveiro branca continuava estacionada na beira do asfalto, entre os SUVs e os sedãs importados, com o para-choque amassado e o adesivo desbotado da cooperativa. Eliseu abriu a porta, jogou o saco de estopa no banco do passageiro e sentou. Ficou um momento antes de ligar o motor.
Olhou pelo para-brisa para a fachada iluminada do Reserva Mirante. As faixas azuis e douradas, o tapete vermelho, as luzes que já começavam a ser apagadas lá dentro. Ligou o motor. Saiu devagar. Dentro do salão, Débora terminou de guardar os documentos e ficou de pé por um momento, com a via do contrato na mão. O contrato do lote 1, a maior venda do evento. A comissão que ela não esperava, não pediu e que chegou da única forma que realmente vale, porque alguém viu o seu trabalho quando todo mundo estava olhando para outro lado. Ela foi até a janela, viu as luzes traseiras da Saveiro sumindo lá no fim da rua. Caio estava sentado numa das cadeiras do salão vazio, com os cotovelos no joelho e a expressão de quem tem muito para pensar e nenhuma pressa de começar. Cláudio passou por ele sem parar, deu boa noite para a equipe e saiu. A equipe foi embora em grupos pequenos. As luzes foram apagadas uma a uma. Débora foi a última a sair, fechou a porta, ficou um segundo parada na calçada e olhou para o lote no mapa que trazia no tablet. O lote 1, marcado em azul, com o nome do proprietário já registrado no sistema, Eliseu Barbosa. Ela colocou o tablet na bolsa e caminhou em direção ao estacionamento. Um homem que sabe quem é, nunca precisou anunciar. E naquele dia, o chapéu de palha valeu mais que todos os ternos juntos. Te lo dan cuando abres más de 150 cofres. Ah, bueno, pero en un segundo ya se pasaba en Minecraft. No, pero está bien, no, mira, con la comida, con los ingredientes yo estoy... Te lo traje para que cuando lo veas me recuerdes. No va a pasar, no te voy a recordar con eso. Yo voy a decir, ¡ay, el que me dijo mascota! Cuando vea eso, así que mejor llévatelo para tu casa. Pero te traje un cuerno y todo. Mira, agradezco el cuerno. Me da más personalidad. Sí. Sí. Sí, lo Sí. entiendo. Lo demás no, lo demás es avaricia. Lo demás es demasiado. Así que aprovecha, mira. No lo puedo quitar. Aprovecha que estamos en paz. Aprovecha que acepté tu trueque a NPC. Y que quede ahí, ¿ok? Mira, te lo voy a poner aquí encima de la mesa para que te ilumine, porque me da tristeza que estés así. Ok, lo acepto. Y cuando vuelva, me lo regresas, ¿va? Ok. Bye, te quiero Adiós, mucho, adiós. pórtate bien. Adiós, NPC número 1. Ya nomás voy a tener una cafetería y la voy a tener a todas. Que vuelvas conmigo. Vamos a... Volviste en el mejor momento. Si te vas, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer? Nada. Chica, eres una zapa. Quiero la pala de... Ah, necesito vacas. Chat. Necesito vacas. Voy a ir a... Ay, no quiero ir para allá. Ya está. Uy, cuando se entere que me gustan las mujeres chicas se le va a caer el mundo. Para mí esto era lo único que quería. Lo único que quería y lo conseguí. Así que yo ya me dejo pagar. ¿Qué pasó? ¿Tengo que hacer? ¿No puedo hacer esto? Oh. Me da pena cómo suena. Big communication, tell me what you want. That's a vibration. Show me why. Oye, la Martu, ¿en qué anda? ¿Alguien me hace metagaming y me dicen que anda la Martu? Como que ahora pienso cerrar. ¿Me estás echando? Show me why. Happy. Raising my body.
racing. I feel the rush. Addicted to your touch. It's so good, it's so good. Quiere materiales para construir. Ah. Pregúntale qué quiere, en una de esas yo la encuentro. So good, so good, it's so good. Pero no es necesario que tú estés aquí como todo el rato. Si tú eres la que manda los clips. Entonces si alguien saca clips, después los sube. Y no, ¿qué es esto? You got my papi racing my body. ¡Ah! ¿No me lo puedo llevar? Chica, chica, por favor. Vente conmigo, por favor. Vente conmigo. Vente conmigo. Yo lo quiero. ¿Cómo me lo puedo llevar por la casa? It's so good. It's so good. It's so good. Yo ando con un cuchillo y un sueño un poco. Craftea un leash. ¿Qué es un leash? No existe. Ey, espera, me estaba viendo una... Ah, no, pensé que era nada, que me iba a robar. Pussy so good, I want to cry, yeah, yeah. This is the best life of my life. Just take my money. Just take my money. Tan rica, de hacerla, de romper el nicho, pero no sentí dolor. Le hago prr en la prr. Locura. ¿Qué pasa? ¿Yo cómo lo saco? So good, I want to cry, yeah, yeah. This is the best days of my life. Just take my money. Just take my money. Please just take my money. Okay. Es que ustedes no saben de... Ustedes no saben de música. Ay, ay, ay. Pussy so good, I want to cry, ay, ay. This is the best sex of my life. Just take my money. Just take my money. Please just take my money. ¿Alguna de estas tiene que ser? ¡Ay, que puedo hacer tecito! Celery. ¿Y esto? Blackberry. ¿Y esto? Coliflor. Nah. Chiquillos, vamos a tener la media granja. Ay, ay, ay. ¿Y esto qué? Yo no me puedo llevar uno de esto a mi casa. Sí. Me puedo llevar a mi casa. ¿Qué bailaste Rapanui en cuarto medio? Sí, no solo en cuarto medio. Yo bailaba folclore. Y tuve que ir a Cochabamba a bailar. A bailar. A bailar pascuense. Mira, mira, ¿qué es esto? Lima.
Ay, chiquillos, creo que me van a tener aquí todo el día pegada. Increíble. Spinach. Tengo una espinaca. ¿Qué cojones es esto? ¡Una aldea! Hola. Nos vamos pero chetados de aquí, chicas. Lo que sí necesito... Hola. No tengo espacio. Chili pepper. Semillas de tomate. Espárragos. Una caja de música. Bueno. El de LGBT. ¿Qué tiene de rara? Ay, déjame pasar. No tienen una polla.